Na nossa última aula, a gente falou sobre como que a sociedade ela vem se comportando diante dessas mudanças e desse cenário tecnológico e digital. E aí eu trouxe para vocês dois conceitos que são interessantíssimos para que a gente possa poder avaliar e analisar como é que essa mesma sociedade ela vai se comportar daqui a algum tempo. E aí eu trouxe a ideia de tendência e paradigma da professora Carla, em que ela prevê quatro tendências e quatro paradigmas que já está acontecendo e que vão surgir na sociedade nesses últimos tempos, tá? Então, antes disso, antes da gente ver quais são essas quatro tendências, a gente vai primeiro definir e conceituar esses dois termos, tanto tendências quanto paradigmas. Após isso, a gente vai ver um pedaço de inovação e criatividade, que é as novas ferramentas que a maioria dos especialistas atribui para o novo profissional, né, dessa nova etapa, dessa nova era, tá? Então, para a gente poder entender quais são os paradigmas e quais são essas tendências, vamos conceituar esses dois termos. Paradigma é um imaginário coletivo global, uma nova consciência global, um novo direcionamento de mercado na sociedade que pode chegar a durar até 20 anos. Esse é o tempo que alguns especialistas atribuem para que uma ideia seja cristalizada dentro de uma sociedade. Então, quando a gente tem um conceito, alguma corrente ou algum movimento que perdura por esse tempo, a gente tem o que os cientistas atribuem como um paradigma. A gente tem, para a construção de um paradigma, várias tendências que vão criando e que vão elevando esse termo durante a sociedade. Então, por exemplo, na moda, quando a gente tem um conceito ou algum movimento que dura mais do que esse tempo de 20 anos, 30, 40 anos, a gente tem um paradigma. E aí, o paradigma ele pode ser algo que seja um modelo ou um padrão, ele pode ser uma conjugação de uma declinação de uma palavra, por exemplo, pode ser um conjunto de termos comutáveis entre si em uma mesma posição ou numa estrutura, ou, segundo a filosofia, ele pode ser qualquer campo de investigação e de experiência que está de origem da evolução científica. Então, também na ciência, quando a gente tem um termo em qualquer área que dura algum tempo, a gente tem dentro da ciência um paradigma. Então, vamos trazer para a nossa área de marketing. Então, Kotler, que é um dos grandes nomes do marketing, ele já tem alguns conceitos cristalizados e que perduram por mais de 20 anos. Então, Kotler é uma das imagens de alguns paradigmas que existe dentro do marketing, certo? E aí o conceito ele vem do grego e significa exemplo ou modelo. A partir dos anos 60 começou a ser empregado para definir um modelo, um padrão em qualquer disciplina científica. Então o termo ele surge da ciência, mas que a gente está atribuindo a comportamento social. Então paradigma é uma estrutura mental composta por teorias, experiências e métodos que servem para organizar a realidade e seus eventos no pensamento humano. Isso segundo o cientista Thomas Kuhn. Dessa forma, um paradigma científico estabelece aquilo que se deve observar, o tipo de interrogação que se deve formular para encontrar as respostas relativamente ao objetivo, como devem ser estruturadas essas interrogações e como devem ser interpretados os resultados de investigação dentro da ciência. O termo é usado também para descrever um conjunto de experiências, crenças e valores a respeito de uma época, segundo a percepção do indivíduo e suas respostas a essa percepção. Isso significa que um paradigma é igualmente a forma segundo a qual o mundo é assimilado. Segundo Kant, o paradigma é compartilhado pelos indivíduos de uma determinada comunidade científica. Então, percebam o quanto que ele é orgânico, mas que também ele é convencionado. Ou seja, para que um paradigma se estabeleça, além de surgir da natureza social e voluntária humana, ele também precisa ser convencionado por um determinado grupo, e aí tanto dessa sociedade quanto de cientistas ou de um grupo científico.
Ou seja, a partir do momento que um conjunto de crenças, valores e técnicas é aceito por todos em um grupo de pesquisadores ou cientistas, ó, então essa questão do que ele precisa ser convencionado, ele precisa ter uma chancela, ele precisa passar por uma validação da ciência. Ele se torna um paradigma. O paradigma não deixa de ser um padrão, como diz o senso comum. A diferença é que esse padrão ele é mais complexo. As diversas áreas de pesquisa e conhecimento têm seus próprios conjuntos de referências e leis fundamentais, ou seja, inúmeros tipos de paradigmas. Esses paradigmas estão em constante evolução e também incluem conflitos de perspectivas diferentes. Afinal, as verdades absolutas não existem no campo da ciência e da pesquisa, já que questionar é a base para a busca de novas descobertas. O desenvolvimento sustentável, por exemplo, pode ser considerado um novo paradigma da nossa sociedade, abrangendo diversas áreas de estudos. Esse exemplo de desenvolvimento sustentável é um dos paradigmas que a professora, do qual a gente tirou esse artigo, ela se embasa. Então, por exemplo, há quanto tempo que a gente vem discutindo e que a gente vem observando as discussões e os movimentos da sustentabilidade na nossa sociedade? Então, desde a época que eu estudava, por exemplo, a gente já batia nessa tecla e fazia um bom tempo. Então, estava assim em pauta a preocupação com o meio ambiente, com o planeta, e aí tinha toda aquela. Eu lembro que na época de ensino médio, o professor já batia nessa tecla, já falava desse assunto de aquecimento global, do desmatamento da Amazônia. Então, a sustentabilidade é sim um paradigma que vem se perdurando, vem se movimentando dentro da sociedade. Mas como a gente falou lá, como a gente viu que o professor Curry falou, não basta apenas ser um movimento social orgânico da sociedade. Precisa ter uma chancela, uma aprovação da academia. E sim, os cientistas e teóricos e estudiosos da área entendem esse tema como algo que está intrínseco na sociedade e que por isso é um paradigma que deve ser estudado, certo? Nas ciências humanas, campo de estudo de Cole, é possível identificar alguns paradigmas clássicos utilizados na antropologia, história, economia e sociologia, onde funciona um guarda-chuva, que abriga várias teorias ao invés de uma única concepção. Para a filosofia, o conceito de paradigma clássico está em Platão, com sua teoria das ideias, onde, bem resumidamente, ele declara que a realidade mais fundamental é composta de ideias e formas abstratas. E essas ideias ou formas são os únicos objetos possíveis de oferecer verdadeiro conhecimento. Para ele, existem dois mundos independentes, embora relacionados entre eles. O mundo imperfeito e fugaz das coisas materiais e o mundo perfeito e eterno das ideias. Na visão platônica, o paradigma é um arquétipo, um modelo original e ideia que representa as coisas concretas do nosso mundo. Então, perceba que diferente, assim, em Platão, ou sem Aristóteles, e qualquer um dos filósofos gregos, a ideia sempre está voltada para o padrão, para algo que é cristalizado diante de um espaço de tempo na sociedade. Então, na versão dos dois filósofos, a ideia de paradigma se resume muito parecido. Platão e Kuhn concordam em alguns pontos, pois ambos enxergam uma função normativa no paradigma, que exerce uma autoridade sobre o conhecimento durante certo período. E aí, quando a gente tem a visão de algo que está cristalizado, de algo que dura dentro da sociedade, quando a gente tem esse conceito de paradigma e tendências, a gente tem algo que surge de forma involuntária e que é o princípio para a construção desse paradigma. Então, eu trouxe até aqui um vídeo para que vocês assistam, o link está no material, que é um TED. Deixa eu só conectar aqui, pessoal. Que é um TED de Peter, que fala que a abundância é nosso futuro. E aí, a professora se baseou nesse TED para a construção das 4 tendências e dos 4 paradigmas que ela fala que são o norte para essa sociedade.
E aí a tendência é a disposição natural que leva alguém a agir de determinada maneira ou seguir certo caminho, inclinação e predisposição. 2, a inclinação natural para certas atividades, vocação. A orientação comum em determinada categoria ou grupo de pessoas. A evolução de algo dado sentido à orientação. E 5, a força ou ação de determinado movimento de um corpo. Percebam que, diferente de paradigma, que tem uma base muito maior científica para poder validar o movimento social, em tendência é algo muito mais orgânico e social. Então, não precisa desse aglomerado científico para poder validar isso, para poder chancelar. A tendência é algo que surge da sociedade natural e que aí, quando dura determinado tempo, ele se transforma em um paradigma. Tendências são aqueles fenômenos socioculturais que tocam temas de relevância universal e representam grandes mudanças na sociedade. As novas formas de interação, o modelo pela qual as pessoas expressam no consumo, em viagens, por meio de alimentação, em eventos, em novos produtos, podem ser indícios dessas fortes sensibilidades extremamente visíveis. Então, naquele paradigma de sustentabilidade, ele nasceu como uma tendência. Então, provavelmente, durante o convívio social, percebeu-se que estavam tendo algumas variações e algumas mudanças na Terra, no planeta, e aí observou-se que era algo que era importante ser avaliado e ser estudado e colocado em pauta, e aí surge isso como uma tendência. Então, determinados países, determinados grupos sociais começam a observar isso como algo importante, e isso vai ganhando proporções, e com o tempo se tornou-se um paradigma. Ou seja, hoje a gente não consegue ver ações sociais de marketing, políticas, econômicas, sem o viés da sustentabilidade. Então, trazendo como exemplo, a gente tem uma grande discussão com relação à Amazônia, que é algo até que torna-se político. Então, percebam como um paradigma ele influencia até na área política. Algumas pessoas batem no pé do presidente porque ele não dá, segundo a visão das pessoas, né? Segundo a visão dessas pessoas, não dá devida atenção para esse setor. Outras pessoas acham que não, que que precisa ter uma atenção maior à economia e deixar de lado um pouco dessa sustentabilidade. Mas a questão não é saber qual dos dois lados está correto, mas é saber de que esse tema ele torna-se algo político porque é algo que as pessoas se preocupam. Então, como é algo que dura mais de 20 anos, então ele é, segundo a professora, considerado como um paradigma. E aí a gente tem os paradigmas e as tendências definidas pela professora. Deixa eu só abrir aqui para a gente ver melhor. Que é ser rápido e ser agora e rápido, né, a tradução de Quick Dep, que é o paradigma do agora, de que as pessoas querem tudo para agora e que não conseguem esperar e tal. Eu estava lendo até um artigo que estava falando sobre a questão da ansiedade e que vem muito desse paradigma de que hoje as pessoas, por terem tudo de forma muito prática, elas não conseguem mais esperar. Então, por exemplo, a minha filha que nasceu nessa nova era digital e que não teve como a gente, acho que a maioria de vocês pegaram ainda a televisão sem ser a digital, a televisão aberta, que não tem a ideia do comercial. Então, quando ela está assistindo alguma coisa na televisão, ela não consegue entender por que o desenho para poder ir para um comercial. Ela já quer que fique o desenho 24 horas. Coisa que a gente já estava meio que acostumado. Então, esse paradigma do aqui, do agora, é algo que é muito dessa nova geração. Então, é um paradigma que a professora coloca como que vai acontecer da nossa geração, da geração X para a geração Y, que é
tudo é agora, tudo é de forma veloz, tudo é de forma muito rápida. E isso sim vai interferir dentro da comunicação, dentro do marketing, da forma como a gente vai se comunicar. As redes sociais também têm muito disso. Percebam que há tempos atrás, como é que a gente se comunicava com pessoas de localidades diferentes. Quando nem existia telefone, era por cartas ou por mensagens que demoravam meses, dias. Depois veio o telefone, que já encurtou esse tempo, mas que mesmo assim ainda é algo muito distante, porque você só escutava a voz. Hoje em dia não, hoje em dia praticamente você conversa com uma pessoa, você só não toca, você só não tem a sensação do tato, mas a voz, a imagem, tudo você consegue ver e se comunicar com essas pessoas. Então, essa, essa sobrecarga de informação, essa sobrecarga de conteúdo, acaba que a gente queira tudo no momento e para já, certo? Essa é uma das tendências e dos paradigmas. E a tendência que a professora coloca é do consumir, da gente não ter paciência para o consumo. Então, da mesma forma como nas nossas relações sociais, a gente quer o aqui e o agora, as nossas relações com a marca não dá tempo para espera. Então, quando você compra alguma coisa pela internet, por exemplo, você fica ansioso pelo prazo de entrega. Então, você não fica, se eles deram um prazo de 7 dias, você já, com 3 dias, você já fica, será que eles vão mandar antes? Será que vai chegar antes do previsto? E se atrasou, pronto, ferrou. Atrasou um dia, as pessoas já estão reclamando, já não tem paciência e tal. Então, as marcas que querem se dar bem com o seu consumidor, ela tem que estar muito atenta a essa tendência das relações das relações de marketing rápido para agora, tá? Um outro paradigma que a professora coloca é o trust sharing, que é a verdade das pessoas e o compartilhamento. Então, se a gente for levar para o marketing, para as marcas, percebam de que como as pessoas hoje, elas têm uma relação muito próxima com as marcas, como se fossem pessoas. E elas querem que aquelas marcas sejam verdadeiras e sejam não fiéis, mas que elas passem a verdade. Então, por exemplo, uma das marcas que é mais queridas pelo público é a Apple. Então, vamos pegar a Apple e como é que ela se comunica com cada um do seu consumidor e dos seus usuários. Eles tentam passar uma imagem sempre de fidelidade e de alta performance, e que se qualquer coisa que aconteça fuja dessa linha de que é bom, de que de que realmente é um produto muito bom, já quebra essa relação. Então, por exemplo, a bateria da Apple, que é algo que as pessoas pegam muito no pé. Eles já estão trabalhando nessa nova geração do celular, eles já estão trabalhando enfaticamente nessa questão, que é justamente para não quebrar essa verdade que existe entre a marca e o consumidor final. Um outro paradigma é a questão da sustentabilidade, que a gente já falou, e aí é um paradigma já consolidado, que já vem sendo discutido há um bom tempo. Como eu disse a vocês, desde a época do meu ensino médio, eu já ouvia falar dessa questão do efeito estufa, do aquecimento global, do desmatamento da Amazônia. É uma preocupação que é latente às pessoas, e as empresas precisam se preocupar com isso. Então, qualquer empresa hoje que não tenha essa comunicação muito forte com a questão da sustentabilidade, ela já começa com um pé atrás. Ela já está um passo atrás das outras empresas. Então, quando a gente vê empresas, pessoas envolvidas com crimes ou com desrespeito ao meio ambiente, as pessoas já começam a ficar com o pé atrás com relação a essas pessoas, que hoje a gente fala muito de cancelar, né? Cancelar a empresa ou cancelar as pessoas. E aí, por fim, o paradigma que a professora
coloca é o da Universal, do Unique e da Universal, né? Que é aquele paradigma em que as pessoas, os conceitos e as empresas têm que estar comunicando com tudo e com todos ao mesmo tempo. Da mesma forma que tem que ser única, cada pessoa tem que ser ouvida e ser vista de forma única, mas ela também precisa ser universal. E esse jogo complexo de ser único e ser universal é um dos paradigmas mais difíceis e mais complexos de ser estudado e de ser entendido para se trabalhar com o consumidor final, principalmente trabalhar marketing e publicidade, porque é complicado quando você tem empresas com números gigantescos, como, por exemplo, a Apple. O número é de bilhões de clientes, e como é que uma empresa dessa vai falar de forma única e, ao mesmo tempo, de forma universal? Então, de todos os paradigmas, e aí por isso que ela coloca por último, esse é o mais complexo. E como tendência, ela coloca aí o Diversity Performance, né, que é você conseguir conversar com essa diversidade, com essa pluralidade da sociedade. E aí a gente vê esses conceitos de LGBT, de raça, feminismo, enfim, todas as particularidades da nossa sociedade devem ser ouvidas e devem ser entendidas de forma única. Então, por isso que é bastante está bastante em pauta essas discussões, tá? E aí eu trouxe para vocês agora a nossa segunda parte da aula, a gente vai falar um pouquinho sobre inovação e criatividade, tá? Eu trouxe para vocês essa imagem de um bolo criado, todo bem perfeitozinho, provavelmente por alguma profissional que já tem experiência nessa construção, e perguntar o que é que diferencia alguém que executa algo de forma tão perfeita para alguém que faz um bolo desse aqui. Toda execução existe um processo. Tudo que você for fazer, qualquer coisa que você vai fazer, desde estudar para uma aula, como vocês estão estudando agora, até a criação de um conteúdo, ou então a elaboração de uma demanda no seu trabalho, você faz um processo, participa de um processo. Esse processo é a principal característica da área que eu estudo, que é o design. Então, se a gente fosse definir design de alguma forma, a forma mais correta ou a forma mais próxima do significado real seria o processo. O design, ele ajuda, ele facilita as pessoas a realizarem qualquer atividade da melhor forma possível. E eu trago aqui para vocês um pouquinho desse conceito de design para a execução do processo, porque quando a gente fala em criatividade, quando a gente fala em inovação, o processo é o principal caminho para se ter êxito no resultado final, certo? Então, vamos primeiro distinguir a definição de criatividade e inovação. Quando a gente pensa em criatividade e inovação, a gente vê em mente praticamente a mesma coisa, que é você sair fora da caixa, que é você fazer algo legal e que ninguém nunca fez antes e tal. Mas essas duas palavras, que realmente têm esses dois significados, elas se diferem se diferem por vários aspectos, mas talvez esse seja o mais importante. Segundo Silvio Meira, professor lá do César, a inovação ela é a criatividade impressa na nota fiscal. O que quer dizer isso? Que a inovação é a criatividade, só que quando a gente consegue ganhar dinheiro com ela. Então, quando a gente consegue fazer algo que saiu fora da caixa, que ninguém nunca fez antes, e a gente consegue ganhar dinheiro com isso, a gente está sendo criativo e a gente está sendo inovador. Então, percebam, inovação é criatividade, mas nem sempre criatividade é inovação. Então, por exemplo, você pode criar uma cabana massa de lençóis e cadeiras para você brincar com a sua filha.
massa, você está sendo criativo. Mas você não está sendo inovador porque você não está ganhando dinheiro com isso. Mas aí, se a partir do momento que você lança uma linha de produção de cabanas para crianças e tal, e você consegue colocar isso no mercado e consegue ganhar dinheiro com isso, você está sendo inovador, tá? E aqui são mais alguns exemplos de cases mal sucedidos que provavelmente pecaram nesse processo, no processo de fazer, não tiveram um direcionamento, não fizeram de forma correta na criação dos bolos. Aqui mais alguns exemplos. E aí uma pergunta muito simples, muito básica, que é de por que inovar? Como eu disse para vocês, inovação e criatividade são as tendências dessa nova era digital. As principais características que o RH procura hoje em profissionais de todas as áreas são essas duas, criatividade e inovação. Por quê? Diferente das outras, dos outros benefícios, não, mas das outras qualidades que se tinha no paradigma da década passada. Então, percebam aí que eu estou trazendo um paradigma como aquele recorte no tempo científico, tá? Igual como a gente viu lá. Então, diferente do paradigma técnico da era passada, em que as pessoas precisavam ser especialistas em determinada coisa, então você tinha cursos que era de contabilidade, de datilografia, eletrônico, enfim, que eram cursos técnicos para você saber exatamente aquilo daquela determinada área. Hoje em dia, se prioriza mais a questão da criatividade. Por quê? Essas partes técnicas, a máquina hoje já tem feito. Então, lembram no outro slide, na última aula que a gente viu, que até 2030, 45% das 40% das profissões irão se extinguir, porque as máquinas irão substituir. Pronto. Essas partes muito técnicas, os computadores hoje já fazem. Então, qual é a única coisa que o computador não consegue fazer? É exatamente isso, é essa capacidade que nos diferencia, por exemplo, dos outros animais do planeta. É essa capacidade de criar, de inovar, de fazer algo diferente, sabe? De mesclar algum conhecimento muito abstrato com algo ou conhecimento muito concreto e fazer uma coisa diferente. Então, essa capacidade de inovação e de criatividade, de criar, que particularmente só é atribuído a nós humanos, é o diferencial hoje da sociedade e é o que o RH procura nas pessoas, certo? E aí, dentro dessa criação de valor, eu trouxe um histórico aqui da economia. Então, percebam, lá na época do surgimento do ser humano, como é que a gente trazia o alimento? Como é que a gente se sustentava? Através de uma economia agrária extrativista. Ou seja, a gente pegava aquilo que estava na natureza, transformava e utilizava para o próprio uso. Então, matar bicho, plantar, colher, era a economia predominante da nossa sociedade. Após isso, quando a gente fala, parece que foi um pouquinho tempo, mas depois de alguns milhares de anos, a gente teve uma revolução que mudou a sociedade, que foi a Revolução Industrial, que conseguiu que a gente produzisse matérias-primas e comidas em grande escala. Então, a gente passa a ter uma economia totalmente industrial. Depois da revolução da economia industrial, a gente tem uma economia pós-industrial, que é muito caracterizada por aquela economia de serviço. Ou seja, a gente já tem produto produzido em grande escala e o que agora diferencia é a prestação desse serviço. Então, não é mais um produto, não é mais uma comida como outra qualquer, mas como ela é nos apresentada. E agora, o que é que a gente presencia? Uma economia de total experiência. Então, lembra que na nossa última aula, a gente viu que
Na década passada, a gente tinha uma cultura muito visual e agora a gente tem uma cultura muito de sentido, de experiência. Pronto. É exatamente isso que caracteriza a economia desse novo tempo que a gente está passando, tá? E para exemplificar, vamos pegar o café como um exemplo. Ops. Vamos pegar o café como exemplo. Se a gente for para a economia extrativista, a gente tem um café produzido e vendido ao quê? A 0,5 centavos a grama, tá? Isso aqui são números obsoletos, mas é só para vocês entenderem a proporção. Então, o produtor de café lá, quando ele vende, ele vende a grama do café a 0,5 centavos cada grama, tá? Aí a gente passa para a economia industrial. Ele vende para a indústria, qualquer empresa aí de café, que produz esse café em grande escala, e essa produtora ele vende aos mercados, às redes de supermercado, a 6 centavos a grama do café, tá? Esse mercado, ele vai vender através de escala, ou de varejo, ou de atacado, enfim, e aí o custo desse café, ele é vendido a 30 centavos por grama. Só que quando esse café chega no Starbucks, por exemplo, no Delta Café, ele é vendido a 60 centavos por grama. Por quê? Quando você vai tomar um café qualquer uma dessa cafeteria, você não só está pagando o cafezinho como você estaria pagando, por exemplo, num café em um mercado ou numa padaria. Você está pagando toda uma experiência para estar tomando aquele café. Na verdade, aquele café é só um pretexto para tudo que você está consumindo ao redor. Então, é o Wi-Fi, é o ambiente, é a foto que você posta no Instagram do copo. Ou seja, essa economia de experiência rende muito se em comparada à economia extrativista do produtor agrário lá que começou na rede, né, da produção. Então, quando a gente vê aqueles comerciais da Globo, Agretech, Agrepop, assim, é uma coisa que espanta muito porque a gente não consegue entender como que o Brasil vende metal, é um dos maiores produtores de metal, vende 1 quilo a 30 centavos para o Japão e exporta equipamentos de tecnologia como celular, computador, por muito mais caro. Então, perceba como o direcionamento da nossa economia ainda é muito precária, ainda é muito precária não, mas é muito arcaica. A gente foca muito na produção agrária, industrial e não prioriza tanto as novas tecnologias, que é o que rende mais dinheiro. Um bom exemplo disso, e que conseguiu se revolucionar bastante, que é uma das capitais que diferencia do restante da região, é aqui, Recife. Recife foi conhecido pela produção da cana-de-açúcar durante muito tempo. E hoje em dia, Recife é uma das capitais que mais lucra no Brasil com o Porto Digital. O Porto Digital é o segundo aglomerado, só perde para o Porto de Santos, como, como um aglomerado para render e gerar lucro. Então, percebam, o avanço e os investimentos dentro da tecnologia gera muito mais dinheiro, gera muito mais recursos do que o que é investido e o que é retirado da nossa economia agrária extrativista. Agora, claro, tem sua importância, é responsável por distribuição de alimentos e de produção de minerais e de matéria-prima para o restante do mundo, tem lá sua relevância, mas deveria ter, sim, uma atenção maior para esse campo, já que, além de ser ciência, além de ser tecnologia, além de ser olhar para o futuro, é também muito rentável, como a gente viu aqui no exemplo. E aí eu trouxe para vocês um exemplo, que é o Thomas Edison.
Se eu perguntar para vocês agora, se a gente tivesse em sala de aula, eu ia perguntar qual foi a invenção de Thomas Edison. E provavelmente a maioria de vocês acertaria, diriam que foi a invenção da lâmpada. Só que o que muita gente não sabe é que Thomas Edison ele não só inventou a lâmpada, porque se você parar para pensar, tem até uma lâmpada aqui. Se você for parar para pensar, a lâmpada em si é um objeto que não diz muito. Se você for pegar uma lâmpada e colocar no ar, ela não vai acender por si só. Então, Thomas Edison ele é lembrado pela invenção da lâmpada, mas o que a maioria das pessoas não sabe é que, além da lâmpada, ele que inventou todo o sistema para que a lâmpada acendesse. Porque, como eu disse, a lâmpada por si só ela não é muita coisa. Mas o que a mágica está em ela acender todo o recurso e todos os equipamentos que são utilizados para que ela seja acesa, tá? Então, esse processo de criação entre uma ideia, preciso de luz, até a lâmpada, até haja luz, é um processo de criação, invenção, e que o design e a criatividade e a inovação, ela contribui para que tenha sucesso. E aí, design é a principal tarefa, é identificar problemas e gerar soluções. E todo mundo é designer. Há uma grande discussão acadêmica de que algumas pessoas defendem de que para você ser determinada coisa, você precisa cursar ou fazer aquele curso técnico e tal, mas não. Porque design, como a gente viu, como é processo, todo mundo está apto a fazer determinada coisa, a identificar um problema ou alguma necessidade social, ou na sua casa, ou pessoal, e conseguir resolver. Então, já que todo mundo faz isso, então todo mundo em si é design. O que acontece é que algumas pessoas, elas conseguem elas conseguem aprimorar esse lado de resolução de problema. E aí, o curso técnico ou o curso superior, ele lhe ajuda nesse sentido. Mas todo mundo em si, em teoria, é design. Mas só os designers pensam assim? Não, né? Como a gente viu, os seres humanos são design por natureza. E aqui alguns exemplos. Algumas pessoas têm problemas e conseguem resolver. Então, é a meia furada, vai lá e dá um jeito. É o copo de requeijão que transforma em copo para tomar café ou para beber água. É a televisão de tubo, mas que embutido na parede vira uma TV de plasma. Enfim, as pessoas durante toda a nossa existência no planeta se especializou em resolver problemas. Então, isso é o que nos faz designers, né? E aí a gente tem a questão do processo versus o erro. A gente tem uma cultura muito grande, principalmente aqui no Brasil, de não errar. Então, quando a gente tenta fazer alguma coisa, isso é muito claro numa reunião de brainstorming, por exemplo. A gente fica travado em dar uma opinião, de falar alguma coisa, porque a gente tem medo de que aquilo que a gente esteja falando esteja errado. Só que o que a gente vê é que o errar, ele é fundamental no processo de aprendizagem. Porque é quando você erra que você descobre que aquilo não é a maneira correta para fazer. Tem uma frase de um livro de redação que ele diz que a melhor forma de você escrever um título de um jornal, de um livro, de uma campanha publicitária, é você fazendo um milhão de frases que não servem de nada. Por quê? Você vai, através desse erro, e aí coloca entre parênteses, saber qual o que não vai ser utilizado para escolher a que seja melhor. E aí vem a frase de 1% inspiração e 99% transpiração. Dentro do processo de criação, de resolução de problema, a gente precisa se atentar para três aspectos muito importantes. O primeiro é que a gente precisa fazer que seja desejável para as pessoas. Então, quando a gente vai ter uma ideia, quando a gente vai resolver algum problema para a sociedade, a gente precisa saber se esse problema, essa solução, eles têm interesse social. As pessoas precisam realmente dessa solução. Por exemplo, eu posso tentar resolver uma ideia deixa eu ver um exemplo, da transição
de uma passagem daqui para Marte. Por exemplo, eu posso pensar em algo, sei lá, um botão que aperte que muda você daqui para Marte. Mas as pessoas vão querer isso, as pessoas querem ir para Marte, é interessante isso. Então, precisa sempre pensar nesse aspecto de que, quando a gente tenta resolver um problema, esse problema e essa solução precisa ser desejável pelas pessoas. Essa predisposição também precisa ser tecnicamente possível. Pegando o mesmo exemplo, se eu quero criar alguma solução de teletransporte daqui para Marte, é possível fazer isso? Tecnicamente é viável? Então, esse aspecto também precisa ser pensado. E, por fim, precisa ser rentável. Lembra quando eu falei que a gente trabalha com inovação e que inovação envolve dinheiro? Então, essa técnica também precisa ser rentável. Pegando o mesmo exemplo do teletransporte para Marte, se eu, ainda assim que fosse desejável para as pessoas, ainda assim que eu conseguisse fazer isso, será que o custo para transferir, apertar no botão e teletransportar essa pessoa daqui para Marte, será que ele seria menor do que as pessoas pagariam? Então, toda essa lógica precisa ser pensada para que a gente consiga criar algo que seja inovador e que tenha esses três aspectos: seja rentável, seja tecnicamente possível e seja desejável para as pessoas. E aí, dos três, o principal é desejável para as pessoas, porque quando a gente está criando algo inovador, a gente está criando algo para que as pessoas consumam. E aí as pessoas precisam ter essa demanda, precisam ter essa necessidade e precisam pedir isso de alguma forma. Então, eu trouxe aqui alguns números que está bem desatualizado, porque foi de 2010, mas percebam, 10 anos, o quanto de coisa que já mudou e esses provavelmente números estão ainda são maiores. Então, sei lá, 129 milhões de livros no mundo foram escritos em 2010. 4 milhões e 500 mil fotos foram postadas no Flickr todos os dias. Hoje o Flickr nem é utilizado. Imagina esses números no Instagram, quanto que deve ser. 40 milhões de fotos postadas no Instagram todos os dias. Em 2010. Hoje, isso deve ser ainda maior, principalmente com os stories e agora tem os Reels, né? Então, esse número deve ser muito maior. 300 milhões de fotos postadas no Facebook todos os dias e 822 mil sites criados todos os dias. Ou seja, como é que a gente faz, como é que a gente cria, como é que a gente tem ideias inovadoras e criativas para as pessoas diante desse número de conteúdo e de coisas que está sendo produzido no mundo. Então, tem essa frase de Eric Schmidt aí, que ele fala que existiram cerca de 5 exabytes, ou seja, é muita informação, criada desde o início da civilização até 2003. Essa mesma quantidade de informação é criada agora a cada 2 dias. Isso em 2010, tá? Que foi tirada do mesmo livro de Eric Schmidt, aquelas informações e esse texto. Imagine hoje. Eu acho que a cada 10 segundos é criada essa mesma quantidade de informação. Então, como é que a gente faz algo que seja inovador, criativo, diante desse cenário de conteúdo, de coisas que são criadas, tá? E aí eu trouxe um vídeo aqui, não sei se vocês já viram, mas é muito massa. A bandeja de ovos com 30 ovos, 9,99. Ovos grandes, 9,99 a bandeja. Ovos grandes, 9,99. Ovos grandes, 9,99 a bandeja. A bandeja de ovos com 30 ovos é 9,99. Ovos grandes, 9,99 a bandeja. Ou seja, esse vídeo é para dizer que de tudo que é produzido, daqueles números estrambólicos que a gente viu lá, 90% do que é feito, do que é criado, são coisas supérfluas, coisas que não têm muita validade e coisas que não ficam presas
na mentalidade e no imaginário do consumidor. Então, a gente precisa fazer parte daqueles 10%, dos outros 10%, que é o que vai ficar cristalizado, o que é que vai ficar, que vai fazer parte que vai ficar preso na mente do consumidor. E aí, desejável para 7 bilhões de pessoas que têm coisas mais legais para fazer do que clicar em um banner no site, por exemplo. Tá? E aí, será que a gente está perdido? Mostra aí a imagem. A gente vai ver isso na próxima aula. A gente vai ver como algumas ferramentas, a gente vai ver como o marketing, e principalmente como o marketing digital, ele pode atuar e se inserir nesse meio caótico e nesse meio tão transformador e tão volátil que a sociedade hoje tem se configurado. Massa, turma. É isso. Essa foi a nossa segunda aula. A gente se vê na próxima. Abraço para todos.